Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma grande transformação. A partir de notícias veiculadas na mídia, foram levantadas suspeitas acerca da conduta de pessoas que possuíam proximidade com o ministro da Educação. Meu afastamento do cargo de ministro, a partir da minha exoneração, visa também deixar claro que quero, mais que ninguém, uma investigação completa e longe de qualquer dúvida acerca de tentativas deste ministro de Estado de interferir nas investigações. Tomo esta iniciativa com o coração partido, de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. Sei de minha responsabilidade política, que muito se difere da jurídica. Meu afastamento é única e exclusivamente decorrente de minhas responsabilidades políticas, que exige de mim um senso de país maior que qualquer sentimentos pessoais. Este é um trecho da carta de demissão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, publicada na última segunda-feira, dia 28, após a repercussão de denúncias de existência de um gabinete paralelo no MEC comandado por pastores a pedido do presidente Bolsonaro. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Milton Ribeiro não é mais ministro da Educação. O pastor presbiteriano que transformou o MEC, a pedido do presidente Bolsonaro, em um balcão de negócios, pediu demissão na última segunda-feira. Propina em ouro, bíblias estampadas com imagens do ministro e dos seus pastores de estimação, estrago na campanha de Bolsonaro. O que motivou a queda do ministro? Qual o legado do ex-ministro Milton Ribeiro para a educação? Vamos ouvir a opinião de especialistas sobre a crise no MEC. Projeto para o Novo Brasil é o que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, está discutindo e você vai ficar sabendo aqui. E a nossa dica da semana é a abertura do edital da FAPEMA para financiamento de publicação de obras literárias. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Escândalo de corrupção derruba quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro. Então, como a gente começou a repercutir aqui na semana passada, a situação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ficou insustentável e ele caiu na última segunda-feira. Alvo de inquérito da Polícia Federal, o ministro da Educação, que é um pastor da igreja presbiteriana, ele entregou a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro na tarde do dia 28, segunda-feira. As denúncias envolvendo a gestão de Ribeiro começaram há pouco mais de 2 semanas, quando reportagens publicadas pelos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo apontaram haver problemas ali na condução do ministério com a formação praticamente de um gabinete paralelo. Segundo aquelas reportagens, 2 pastores evangélicos estariam cobrando propina de prefeitos em troca de acesso ao então ministro e para acelerar o processo de liberação de verbas do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Em um áudio divulgado pela Folha de São Paulo, e que nós comentamos aqui inclusive na semana passada, o Ribeiro disse que sua prioridade era beneficiar as cidades mais necessitadas e depois os gestores que fossem próximos aos pastores Gilmar dos Santos, que é líder do Ministério Cristo para Todos, uma das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus em Goiânia, e Arilton Moura. Ainda de acordo com aquele áudio, o ministro Milton Ribeiro afirmava que essa priorização havia sido pedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Embora tenha tentado explicar e se defender das acusações apresentadas nas reportagens do Estadão e da Folha de São Paulo, o ministro não conseguiu convencer muita gente, além do presidente Bolsonaro, que na sua live semanal, na quinta-feira da semana passada, disse que colocaria a cara no fogo pelo ministro. Quem também saiu em defesa do ministro foi
a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, que chamou o Ribeiro de o seu pastor. E também a primeira-dama, a Michele, que, após a exoneração do ministro, afirmou que Deus vai provar a inocência do agora ex-ministro. Convenhamos, a defesa do ministro não estava realmente fácil. Mas na segunda-feira, no dia 28, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem acompanhada de um vídeo, inclusive, que tornava a defesa do ministro praticamente impossível. De acordo com o jornal, Bíblias impressas ao custo de R$ 70 cada, pela gráfica do pastor lobista Gilmar Santos, e distribuídas em evento oficial do Ministério da Educação, tinham a foto do titular da pasta, Milton Ribeiro, na contracapa. Os dois religiosos, acusados de formarem um gabinete paralelo no MEC, suspeito de negociar propinas em troca da liberação de recursos com a aval do presidente Jair Bolsonaro, também aparecem nas imagens. Então nós vamos ouvir o áudio divulgado pelo site do jornal O Estado de São Paulo. Quero mandar neste momento um grande abraço ao meu amigo prefeito de Salinópolis, o Cacá, e dizer que nós vamos estar lá agora dia 2. Dia 2. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura comandaram um evento de atendimento a prefeitos na cidade de Salinópolis, no Pará, no dia 2 de julho de 2021. Vamos dar início a este evento e para compor a nossa mesa oficial convidamos o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Exemplares de uma edição da Bíblia Sagrada foram distribuídos durante o evento oficial do Ministério da Educação. As Bíblias, no entanto, traziam encartes de fotografias do ministro da Educação e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. O Estadão teve acesso a uma das Bíblias confeccionadas para aquela ocasião. Logo na contracapa e na página seguinte estão presentes as imagens do pastor Arilton Moura, do pastor Gilmar Santos, do ministro Milton Ribeiro e do prefeito de Salinópolis, Cacá Sena. Na capa da Bíblia, o nome da igreja do pastor Gilmar Santos, o Ministério Cristo para Todos, da Assembleia de Deus, em Goiânia. Na contracapa, uma foto do pastor Gilmar Santos vem com um texto de apresentação. E na segunda página, mais 3 fotos. Primeiro, a do ministro Milton Ribeiro. Depois, a do prefeito de Salinópolis, Cacá Sena. Por último, a foto do pastor Arilton Moura. No texto, há um agradecimento a Milton Ribeiro por ter, entre aspas, construído uma comunhão especial com o pastor Gilmar Santos. E também um agradecimento ao prefeito da cidade de Salinópolis, Cacá Sena, abre aspas, pelo patrocínio na confecção dessas Bíblias. Fotografias oficiais do MEC e um vídeo da Prefeitura de Salinópolis registraram as Bíblias ainda no plástico, nas mãos de convidados e nos assentos vagos. Agradecer ao meu amigo e pastor Gilmar Santos. Muito obrigado pela oportunidade. Ao pastor Arilton, muito obrigado. Pastor Gilmar, mais uma vez juntos, muito obrigado pela presença. Pastor Arilton, que sempre organiza, que faz o nosso... Boa tarde a todos. Quero cumprimentar primeiramente o excelentíssimo senhor ministro Milton Ribeiro, expressar a Vossa Excelência todo o nosso sentimento de honra e satisfação em receber a sua visita aqui no nosso município. Quero cumprimentar também o senhor Marcelo Lopes, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o FNDE, e cumprimentar também, dirijo-me também a palavra a toda a sua equipe, por se fazerem presente. Cumprimentar o nosso pastor Gilmar Santos, presidente da Convenção de Assembleias de Deus, Cristo para Todos, no Brasil. Cumprimentar o pastor Arilton. Muito obrigado, pastor, por ter me recepcionado, por ter me ajudado a chegar a esse momento. O Estadão procurou o prefeito e o ministro para que explicassem quem pagou pelas Bíblias e se foi um pré-requisito para a realização do evento, que reuniu dezenas de prefeitos no Pará. O MEC e o prefeito não responderam aos contatos. Depois do evento, porém, o prefeito conseguiu recursos do MEC para a prefeitura. Ainda no ano passado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aprovou a construção de uma escola na cidade de Salinópolis.
Foi firmado um termo de compromisso no valor de R$ 5.800.000. Em dezembro, o Fundo Nacional fez um empenho, quer dizer, reserva, de um valor de R$ 200.000 para a obra. Essa queda do ministro leva a que se pense no que poderia ser considerado o legado dele à frente da pasta e nos impactos dessa exoneração. O ministro Milton Ribeiro assumiu o comando do MEC no dia 16 de julho de 2020, após uma série de crises lá no ministério que foi ocupado desde o início do governo Bolsonaro por pessoas absolutamente despreparadas para a função. Só para a gente lembrar aqui, foram o Ricardo Vélez, que sequer sabia falar português, o Abraham Weintraub, que não sabe falar e muito menos escrever português, de acordo com umas postagens dele aí em diferentes redes sociais. Depois veio o Carlos Decotelli, que nem chegou a tomar posse, devido ao currículo falso, que ele apresentou. E aí veio o pastor Milton Ribeiro. O professor da Faculdade de Educação da USP, o Daniel Cara, em entrevista para a TV Cultura, comentou sobre a queda do ministro, os impactos dela e sobre a sucessão do ministro no MEC. Vamos ouvir Daniel Cara. Os impactos são terríveis, especialmente diante do fato de que nós enfrentamos uma pandemia, como a pandemia de Covid-19, que ainda está em curso e que gerou um prejuízo muito grande aos estudantes. É um prejuízo recuperável, mas para recuperar esse prejuízo é preciso garantir políticas educacionais que sejam estáveis. A mudança de ministros, a mudança de pessoas na pasta, porque quando muda o ministro, não muda só o ministro, muda toda uma equipe que trabalha em torno desse ministro. E o resultado disso é que os estudantes eles vão ficar ainda mais à deriva. O Brasil está com a educação à deriva desde 2019. E o fato é que agora isso fica mais dramático diante das trocas constantes e dos problemas que os ministros que o Bolsonaro escolhe têm. É importante lembrar que tanto Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, Carlos Decotelli e agora Milton Ribeiro foram ministros que caíram por conta dos malfeitos que fizeram. O Decotelli até foi o prazo mais curto, o erro do Decotelli foi ter mentido, e isso não pode acontecer, sobre o seu currículo, mas concretamente todos os ministros do Bolsonaro caíram por incompetência, por incapacidade de realizar a política educacional. Tratando aqui do caso do ministro Milton Ribeiro, ele foi um ministro que praticamente não fez nada, Joyce. Assim, ele não trabalhou nenhuma questão estratégica, ele abandonou o Plano Nacional de Educação, como seus antecessores do governo Bolsonaro. Ele, na prática, simplesmente utilizou a pasta da educação para fazer proselitismo religioso, isso ficou claro agora com as denúncias que vieram a público pela imprensa, e o resultado concreto é que a gente tem um governo que a área de educação ela claramente é tratada como simplesmente uma máquina de propaganda. Isso foi mais verificado de maneira mais clara com Abraham Weintraub e Milton Ribeiro. A educação, na prática, abandonou programas históricos essenciais como a alfabetização de jovens e adultos. O Brasil tem uma tradição nessa área e ainda não conseguiu resolver o problema do analfabetismo. Eles tentaram alterar toda a política de alfabetização de crianças que tinha problemas, mas vinha sendo executada desde 1996 com um trabalho dedicado de melhorar o processo de alfabetização, tanto é que o Brasil vai melhor nessa fase do que no ensino fundamental, anos finais e no ensino médio. O governo também abandonou a expansão das universidades, então é um governo que na prática joga contra a área da educação. E o Milton Ribeiro precisava cair, era importantíssimo que ele caísse, mas isso também demonstra, a queda dele demonstra que o governo nunca soube escolher ministros que de fato sejam competentes e comprometidos com a área e que entendam de educação. Nós temos hoje, segundo as análises, eu tenho conversado com bastante parlamentares em Brasília, inclusive parlamentares do Centrão, para saber o que vai acontecer, porque é uma questão de dever de ofício, a gente tem preocupação com a área, até porque ela está abandonada há muito tempo. E a tendência ou é ser uma pessoa do Centrão exclusivamente dedicada a expandir oportunidades para universidades privadas de baixa qualidade conseguirem ter a sua aprovação, porque o Ministério da Educação tem o dever de regular a qualidade da educação superior e executa pouco esse dever, mas o pouco que executa
prejudica grupos que não são grupos dedicados de fato a uma educação de qualidade. Então, o Centrão tem o objetivo de expandir a educação superior privada de baixa qualidade, tenta colocar um ministro, e, por outro lado, nós temos um cenário gravíssimo, que é a continuidade da política do Milton Ribeiro, de benefício aos pastores evangélicos vinculados ao bolsonarismo. Se isso acontecer, que é a manutenção do secretário executivo, alçando ele ao cargo de ministro, se isso acontecer na prática, a gente vai continuar até o final desse ano, até o fim do governo Bolsonaro, com mais um ministro que se importa pouco com a área de educação. Então, nós estamos numa situação muito preocupante. É um governo obscurantista que ataca a educação, ciência, tecnologia e inovação. Isso é verificado, inclusive, pelos cortes nas ciências, é mais evidente, mas na educação tem todo esse desvio de recursos e desvio de funções, né, da área da educação. E, na prática, a gente fica bastante preocupado porque, muito provavelmente, isso se estenda até o dia 31 de dezembro de 2022. Considerando que o governo Bolsonaro não tem como princípio combater a corrupção, ao contrário do que diz o presidente e seus aliados, basta lembrar que sempre que surge uma denúncia ele procura afastar os possíveis investigadores e não os investigados, o que pode ter motivado então o presidente a aceitar a demissão do pastor Milton Ribeiro? Aqui cabe algumas apostas, mas vai acertar quem disser que foi o medo de perder votos na tentativa do presidente aí de ser reeleito em outubro. O presidente, como a gente sabe, é cada vez mais dependente do Centrão, aquele grupo de parlamentares que tem o fisiologismo como prática política e que se abrigam em vários partidos, sendo liderados atualmente pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do Partido Progressista, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é da mesma sigla. No passado, o principal líder do Centrão era o deputado Eduardo Cunha. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro, que está afiliado ao PL, é um expoente desse grupo, PL que é presidido pelo Valdemar Costa Neto. Então, o principal interesse do Centrão no MEC está no volume do seu orçamento, que é estimado em 159 bilhões para 2022, e também pela capilaridade das ações do Ministério, que repassa recursos e desenvolve projetos em praticamente todos os municípios do país. O braço operacional dessa relação com os municípios é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que funciona como se fosse uma espécie de banco vinculado ao MEC e é responsável pelo repasse de verbas destinadas à educação básica em todo o país. Em 2022, o FNDE tem um orçamento aí de aproximadamente 64 bilhões. E esse fundo já é comandado pelo Centrão. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, o deputado professor Israel Batista, que é do Partido Verde aqui do Distrito Federal, explica como o FNDE tem sido usado pelo governo Bolsonaro e como entrou no escândalo que levou à queda do ministro Milton Ribeiro. Vamos ouvir o professor Israel Batista. O Ministério da Educação tem uma série de gastos que são obrigatórios, são emendas carimbadas. Então, apesar dele ser um ministério muito rico, ele tem limites legais para a aplicação dos recursos. Esses limites não permitem grandes interferências políticas. O FNDE é um espaço privilegiado que permite que as verbas sejam destinadas com mais liberdade. Esses recursos, eles funcionam para diversos assuntos. Por exemplo, o FNDE transmite recursos para transporte escolar, transmite recursos para o Programa Nacional do Livro, do material didático, né? Recursos, enfim, para programa Dinheiro Direto na Escola, ou seja, ali o gestor tem mais liberdade para decidir para onde vai o dinheiro. Agora, essa liberdade, ela precisa atender a uma necessidade de política pública. O que nós temos hoje no Brasil é a criança fora da escola, uma grave crise de evasão escolar, com mais de 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, ou seja, voltamos para o mesmo índice de 2001. Nós temos um problema de crise de aprendizagem, nós temos problemas que são estatisticamente bem delineados. E aí, quando você tem uma interferência externa no FNDE, que consegue burlar a necessidade de política pública para atender interesses eleitorais,
e para atender também a busca por vantagens pessoais, aí você tem uma questão muito séria. E esse é um modus operandi que a gente já reparou nesse governo desde o escândalo da vacina, da compra das vacinas pelo Ministério da Saúde. Você não atende a critérios técnicos, justamente onde você tem recursos que deveriam cobrir as demandas que estão colocadas pela sociedade. Então, a Frente de Educação está muito preocupada porque é um apagão do MEC desde 2019. O MEC não tem atendido as expectativas da sociedade, não tem coordenado as secretarias estaduais e municipais de educação. Durante a pandemia, nós tivemos um verdadeiro WO. O ministro sumiu do mapa, não reconheceu a gravidade da crise da pandemia na educação. E agora a gente percebe por que as estruturas formais do Ministério da Educação foram desempoderadas, né? Os relatórios técnicos têm sido ignorados e os prefeitos estão tendo que pedir bênção para pessoas que não fazem parte do corpo técnico do Estado, que não atendem à demanda por políticas públicas para conseguirem levar benfeitorias para os seus municípios. A preocupação do Centrão com a reeleição dos seus parlamentares, o que passa pelo uso abusivo do dinheiro público, e a influência desses gastos na campanha do presidente, além do esforço para evitar o desgaste da imagem dos evangélicos, grupo que aproximadamente metade se identifica com o bolsonarismo, é que explicam, portanto, a demissão do ministro Milton Ribeiro. A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta quinta-feira um requerimento de convocação do ministro interino da Educação, Vitor Godoy Veiga, para que esclareça aos parlamentares as denúncias de prática de corrupção veiculadas nas últimas semanas. A iniciativa dessa convocação partiu do líder da minoria, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Inicialmente, a expectativa é de que na quinta-feira, ontem, o ministro Milton Ribeiro comparecesse à Comissão de Educação. Como ele pediu exoneração na segunda-feira, agora a comissão aprovou para que o ministro interino, Vitor Godoy, compareça à comissão. Um projeto para um novo Brasil. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, está realizando, desde o dia 9 de março, uma série de 12 seminários temáticos nominada Projeto para o Novo Brasil. Os eventos tratam de temas relevantes que contribuem para o desenvolvimento do país. Entre os assuntos abordados estão ciência, tecnologia e inovação, educação básica, educação superior, pós-graduação, saúde, direitos humanos, segurança pública, mudanças climáticas, meio ambiente, questão indígena, diversidade de gênero e raça e cultura. Os eventos são online, eles são transmitidos pelo canal da SBPC no YouTube. De acordo com a Fernanda Sobral, que é vice-presidente da SBPC, o objetivo desses seminários é engajar a comunidade científica e sugerir propostas para um novo governo. Vamos aqui abrir aspas para a Fernanda Sobral. A ideia é que esses eventos abordem temas relevantes, visando a elaboração de um documento com diretrizes e propostas gerais de políticas que será entregue aos candidatos ao Legislativo e ao Executivo da próxima eleição, durante a 74ª reunião anual da SBPC, a ser realizada esse ano na Universidade de Brasília. A ideia é não ficarmos apenas na batalha do presente, mas pensarmos um futuro melhor para o nosso país, fecha aspas. O primeiro debate, que abordou o tema Ciência, Tecnologia e Inovação, foi coordenado por Francilene Procópio Garcia, que é diretora da SBPC, e aconteceu no dia 9 de março, e contou com a participação de Glauco Arbix, professor titular de Sociologia na Universidade de São Paulo, Lúcio Melo, que é da Fundação Joaquim Nabuco e membro do Conselho da SBPC,
e o Deu de Castro Moreira, presidente de honra da SBPC e professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Helena Nader, presidente de honra da SBPC, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, que acabou de ser eleita presidente da Academia agora na quarta-feira, e é professora titular da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Educação básica foi o assunto do segundo seminário dessa nova série O Projeto para um Novo País, Projeto para um Brasil Novo, que aconteceu no dia 23 de março e foi conduzido pela professora Marta Barroso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Os debatedores foram os especialistas Maria Beatriz Luz, que é professora titular de Política e Administração da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é diretora da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, a ANPED. O José Francisco Soares, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Anderson Gomes, que é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E Helena Singer, presidente da organização Ashoka América Latina, especializada em empreendedorismo social. O terceiro seminário, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 30, tratou do tema Educação Superior, e foi coordenado por Carlos Alexandre Neto, que é ex-reitor e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contou também com a participação de Luiz Bevilacqua, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Knobel, ex-reitor e professor titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e membro do Conselho da SBPC, Naumar Monteiro de Almeida Filho, professor titular de Epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade da Bahia, e Sandra Goulart Almeida, que é diretora da Universidade Federal de Minas Gerais. A série Projeto para o Novo Brasil segue até o dia 29 de junho, sempre às quartas-feiras, às 16 horas, e pode ser acompanhada ao vivo no canal da SBPC no YouTube. Para assistir a esses 3 primeiros encontros, a que eu fiz referência aqui, é só acessar o mesmo canal. E agora vamos à dica da semana. FAPEMA abre edital para financiamento de publicação de obras literárias. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, abriu inscrições para submissão de propostas ao edital Literatura Graça Aranha. Serão investidos recursos no valor de R$ 500 mil no financiamento de publicação de obras literárias nos gêneros romance, poesia, biografia, dramaturgia, literatura infantil, literatura de cordel, quadrinhos, ensaio e memória literária. As inscrições estão abertas até o dia 13 de abril. O edital está disponível no endereço da Fundação, que é o fapema.br. O diretor-presidente da FAPEMA, o André Santos, explicou que o edital tem como objetivo incentivar a publicação e popularização de obras literárias inéditas com o intuito de difundir a produção científica e cultural do Maranhão e destacou a homenagem à Graça Aranha. Abre aspas. Este ano, o edital leva o nome desse romancista, ensaísta, dramaturgo e diplomata que há 100 anos proferiu o discurso A Emoção Estética na Arte Moderna durante a abertura da Semana de Arte Moderna. Santos acrescentou que a homenagem faz parte das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. Podem concorrer ao edital autores vinculados a instituições de ensino ou pesquisa, academia de letras, centros de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, sediadas no Maranhão. As propostas devem ser encaixadas nas 2 faixas do edital, que são obra literária impressa ou obra literária digital. As propostas devem ser submetidas online, mediante preenchimento e envio do formulário eletrônico que está disponível na página da FAPEMA. Portanto, aproveite aí essa dica e boa sorte!
E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, Assessoria e Consultoria. E para a produção deste programa, nós consultamos as seguintes fontes por meio de seus sites: Agência Senado, Agência Câmara, Agência Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, UOL, SBPC, Portal da FAPEMA, Revista Carta Capital, BBC News Brasil, Jornal O Estado de Minas, Revista Veja e TV Cultura. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas a gente lembra sempre que ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespa, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde nós somos educacão.destaque, no Facebook e no YouTube, os perfis aí Educação em Destaque mesmo, e aí você pode seguir a gente por essas redes. Também estamos aí em diferentes tocadoras de podcast. Você está ouvindo aqui pelo Spotify, mas estamos em diferentes tocadoras de podcasts. Se inscreva no canal também no YouTube. Ali você pode, além de se inscrever, acionar o sininho para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras, e assim você vai ser informado sempre que tiver conteúdo novo. Bom, eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.